Bom, acho que podemos avançar. Bom dia mais uma vez. O meu nome é Emanuel Campos, sou Technical Pre-Sales Specialist aqui na TechData. Este é o primeiro webinar deste trimestre que contamos fazê-los todos por este horário, voltar a este horário de manhã. E como é habitual, este webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado na nossa página do YouTube, TechData Portugal, após o término do webinar. No fim, e como de costume, eu vou-vos fazer chegar o link a todos os registados e quem está hoje aqui presente. A agenda para hoje passa por introduzir a solução Wireless LAN da Aruba aos dias que correm, onde estamos agora, e depois vou falar para as alterações que vão surgir com o iOS 10 e para onde caminhamos. No final, no Q&A, antes do Q&A, vou ainda relembrar sobre os diferentes produtos do portfólio Aruba na vertente wireless para mid-market, ou seja, estamos aqui a falar de empresas acima de 100 utilizadores. Abaixo disso temos a solução Aruba Instant On. E como de costume, temos este espaço no final, o Q&A, aqui sim, reservado para responder às vossas perguntas, mas, como sempre, desafio-vos a irem fazendo as perguntas. Se quiserem falar, eu tenho o poder de vos dar a palavra e poderíamos tornar aqui o webinar um bocadinho mais interativo. Ainda não perdi a esperança de conseguir fazer isso um dia. Ainda assim, os mais acanhados no final podem ir colocando aqui no Q&A e no final eu vou-vos fazendo as respostas mediante o que eu sei, espero conseguir responder a todas as dúvidas. Este slide já é familiar para quem tem acompanhado os webinars, eu utilizei-o no de switching, porque nesta realidade wireless a abordagem é exatamente a mesma ou muito parecida. Quando avançamos para este tipo de solução, é importante saber quais os problemas que o cliente tem, para sabermos o que é que temos para solucionar estes problemas e no final explicá-lo e posicionar o produto de acordo com essas necessidades. Também deixei aqui este slide para reforçar atualmente a visão da Aruba com esta arquitetura Aruba Edge Service Platform, ESP. Na base temos os equipamentos, os switches, os access points, as gateways. Temos aqui as diferentes famílias que se enquadram nesta realidade da plataforma ESP e que formam a camada de conectividade para quem está mais habituado à terminologia da Aruba ESP, Unified Infrastructure. Ou seja, temos uma infraestrutura desde o acesso até à WAN, toda ela unificada. Esta ligação deve ser sempre segura, portanto, é aqui que entra esta camada de políticas, com o alavancar da gestão no Central e do Clear Path Policy Manager, na parte de definição e de criação de políticas, e na parte de execução, a camada de conectividade entra aqui ao barulho e faz com que elas cheguem aos utilizadores finais. Mais uma vez, para quem está habituado à terminologia do ESP, esta seria a Zero Trust Security. E, por fim, a camada de serviços, ou IOPS, em que temos no core fundamental o Aruba Central, para fazer, para alavancarmos toda a inteligência artificial e o machine learning que o Aruba Central tem, que nos ajuda aqui na automatização de alguns processos. Já tivemos aqui a oportunidade de falar mais a fundo sobre o Central. E ainda as componentes adicionais de serviços, como o Clear Path Device Insight, o UXI e o Meridian para localização. Feito que está este introito, esta introdução, vamos lá ver como é que estamos ao dia de hoje. A versão mais recente do firmware da Aruba é o ArubaOS 8. Temos aqui duas abordagens diferentes. Para muitos de vocês isto não é novidade. De um lado temos os Instant, em que temos, não é bem no lado, é em cima, aqui ao lado esquerdo temos os Instant APs, em que temos, inclusivamente no passado tínhamos part numbers diferentes, para quem está mais habituado a trabalhar historicamente com a Aruba, eram inclusivamente part numbers diferentes. Com o tempo isso foi esbatendo nesta nova cultura da Aruba, e são equipamentos que funcionam sem controladora, têm uma virtual controller, são indicados para instalações pequenas ou médias e também para empresas que tenham localizações remotas. A gestão é feita no VC, no Virtual Controller localmente, ou então através do Airwave on-prem ou no Central na cloud. O outro flavor, o outro sabor, se quisermos chamar-lhe, é por controladora, que temos os APs de campus e os remote APs, que respondem à controladora, ou seja, fazem um túnel e são instalados a reportar diretamente a esta controladora. Como é óbvio, necessita que ela exista fisicamente ou
virtualmente, são indicados para instalações grandes ou com muita densidade de pessoas, apesar do tamanho, e são ideais para ligações VPN ou acesso remoto. A gestão é feita no Airwave ou através da gestão local on-prem, mas na controladora em si e nos APs. Estas controladoras, ao dia de hoje, também podem fazer, e aqui entra a realidade aqui do lado direito, de SD-WAN. É feita a gestão no centro, nem é local, nem é no Airwave, é no centro. Não terminam APs, portanto não está relacionado com o wireless, daí estar aqui dissociado do lado esquerdo. E, como eu já disse, a gestão é feita no central. De uma forma mais gráfica, temos do lado esquerdo a solução de campos, com controladoras a fazerem a configuração de todos os APs, neste exemplo, de forma centralizada através do Mobility Master. Como vemos aqui, temos uma solução completa, com segurança, com o Policy Manager, o Device Insight, temos vários serviços, várias camadas de serviços, a gestão feita pelo Airwave, e este seria um cenário de campos. À direita, teríamos um cenário de Instant APs, em que temos os APs, temos o Central e temos os switches e as gateways, e aqui também podemos ter localmente o Policy Manager, o ClearPass Policy Manager. Existe aqui uma série de funcionalidades nesta solução campus que são demonstrativas da evolução da infraestrutura face à versão 6, ou seja, temos aqui a atualização online, sem disrupção, os clusters que conseguimos fazer, o balanceamento dos utilizadores e por aí fora. São evoluções que esta arquitetura também nos demonstra. Aqui temos um maior detalhe já com uma localização remota, um branch de uma arquitetura AOS 8. Temos a sede central, onde temos a Mobility Master e temos forma de gerir as controladoras. Se existir uma comunicação direta entre as controladoras e a Mobility Master, podemos formar aqui um cluster e assim conseguimos estabelecer alta disponibilidade e fazer aquilo que eu já disse há pouco, que é garantir que há conectividade e não há falha para os APs nem para os utilizadores da rede. Como vemos aqui do lado direito, também se podem terminar as ligações com localizações remotas por intermédio de controladoras. O que é que oferece o AOS 8? Que vantagens é que nós conseguimos ter ao dia de hoje? Bem, como eu já disse, os clusters e a alta disponibilidade para fazer o balanceamento dos utilizadores de APs é de caras uma das maiores vantagens. Conseguimos partilhar a carga entre os vários elementos deste cluster. Por estarem ligados a mais de uma controladora, como eu já disse, os upgrades do software que são efetuados deixam assim de impactar a rede, os utilizadores, e eliminamos assim a janela de manutenção que passa ou a não existir ou a ser mais curta, dependendo da realidade. Isto é apenas possível porque suportamos diferentes serviços para garantir esta alta disponibilidade. E esses serviços têm aqui este nome, Loadable Service Module, são módulos completamente autónomos de serviço que podemos acrescentar à solução e que nos garantem que, fazendo a atualização de um, não é preciso fazer o restart de toda a infraestrutura, como às vezes e noutros vendors acontece, serviços que requerem o restart, o reboot, como quiser chamar, da solução no total. Portanto, esta separação por módulos permite-nos esta atualização sem a disrupção do serviço e sem reiniciar a infraestrutura. A simplificação operacional que introduziu aqui o Mobility Master permite-nos também que façamos configurações hierárquicas, ou seja, temos, para quem está habituado com o Central e nunca viu o Mobility Master, já conhece a parte do global e depois a um nível mais específico. Aqui é um bocadinho a mesma lógica, temos as políticas ou as configurações globais, mas também nos permite fazer as configurações mais finas, por exemplo, definir uma VLAN diferente para um cluster específico ou para uma Mobility Controller em específico. Ao nível de segurança, gostava de destacar aqui apenas duas coisas. Toda a parte de Tunnel Node, ou seja, de Dynamic Segmentation, onde um switch tem a possibilidade de conectar-se a uma controladora, porque esta seja a controladora encarregue da autenticação e da segmentação utilizando
A firewall é uma realidade neste AOS 8, com o Mobility Controller. E a segunda é a possibilidade de um AP ser ou pertencer a múltiplas zonas. Isto, ao início, pode fazer um bocadinho de confusão, mas há um exemplo bom que está relacionado com os aeroportos, em que as operadoras ou as diferentes empresas que estão ali dentro e que querem ter uma infraestrutura própria, seja para elas ou para os seus clientes, os APs da Aruba permitem ligar-se a outra controladora que nada esteja a ver com as que estão na nossa alçada e estabelecer aqui SSIDs diferentes e conseguirmos aqui ter dentro da mesma infraestrutura várias plataformas sem termos que ter interferências de outros APs, cabelagem, enfim, tudo o que está associado a duas infraestruturas diferentes do wireless. Antes de entrarmos no AOS propriamente dito, gostava de fazer aqui também uma abordagem aos APs da Aruba. Estes APs são os APs da família 500. Mais à frente vou falar um bocadinho sobre todos, como já disse, mas para já, falando destes, explicar-vos que são uma plataforma ideal para os próximos passos de futuro que estão relacionados com o IoT e com a explosão do IoT que se prevê cada vez mais nesta realidade e sendo Wi-Fi 6 certificados e sendo equipamentos mais recentes e robustos, são a plataforma ideal. E explico porquê. Porque por muitos os APs são vistos como meras portas, meros equipamentos para dar acesso à rede wireless. Com sorte, alguns vendors têm uma porta USB que nos permite aqui, por exemplo, uma interface 4G ou outra coisa que precisamos de meter, e alguns têm BLE para, por exemplo, alavancar soluções como o Meridian de localização. Mas, a par destas necessidades básicas, os APs da Aruba também nos permitem fazer aqui Zigbee 802.15.4, ali do lado direito, canto superior direito, que é um protocolo de comunicação de muitos destes equipamentos IoT e nos permite aqui este sem fim de exemplos. No Wi-Fi já todos conhecem os scanners de picking, iluminação inteligente, alguns sensores que comunicam por Wi-Fi. No BLE são comuns também muitos sensores, nomeadamente presença. E no Zigbee temos a crescer os sensores de aquecimento, qualidade do ar, refrigeração, enfim, esta realidade e porque posicionar os APs da Aruba como uma plataforma. A par do que vimos naquele exemplo que eu vos falei do aeroporto, temos aqui a possibilidade de evitar a necessidade de construir infraestruturas paralelas para comunicar estes diferentes protocolos e para fazer as ligações destes diferentes equipamentos, podendo um AP da Aruba servir de plataforma para isto tudo. Está aqui um exemplo de instalação IoT. Do lado esquerdo temos aqui o Enocean com a solução de iluminação que eles têm, comunica por BLE, comunica com o nosso AP, a controladora define o perfil, sim senhora, é o perfil da IoT, vai aqui para o nosso web server, encaminha o equipamento para onde ele tem que ir e fazemos aqui a gestão da iluminação desta forma, sem recorrer a infraestrutura própria para comunicar. Do lado direito, a mesma coisa, mas para o Zigbee, e não é bem a mesma coisa, é um outro exemplo, são fechaduras, por exemplo, hotéis, empresas, hospitais que tenham controle de acessos, deixariam aqui de ter ou rede dedicada cabelada ou rede estruturada de Zigbee para comunicar com estes equipamentos que fazem esta comunicação e conseguimos, através do AP da Aruba, fazer o encaminhamento e as autorizações e por aí fora para que possamos comunicar. Entrando aqui mais propriamente na plataforma mais atual e a AOS 10 que previmos no caminho. O que se pretende com a AOS 10 é unificar a arquitetura wireless, em que não existam vários tipos de AP, como nós vimos ao início, os instant, os remote, os campos, e que sejam apenas APs. As gateways serão estruturas com múltiplos serviços, ou seja, as controladoras desaparecem, ganham este nome de gateways e podemos manter aqui a opção de conectar switches e APs, ou seja, fazer Dynamic Segmentation, por exemplo, alavancando aqui as firewalls das gateways, ou então DST1. O futuro é que isto seja comum e consigamos fazer 2 em 1. De momento, os APs e as controladoras ainda estão a caminhar nesse sentido. Sobre o cluster de gateways, que nos dava alta disponibilidade no ArubaOS e que era algo importante, fazemos agora
no Aruba Central. O esquema será algo deste género. Temos aqui vários exemplos. Do lado esquerdo, o microbranch, em baixo, do lado esquerdo, o microbranch, que é, muitos de vocês já estão familiarizados com este termo, mas, por exemplo, um teletrabalhador, uma empresa com pouquíssimas pessoas, uma loja, enfim, algo que se ligue só com um AP, pode ser gerido desta forma. Só APs sem gateway também podem ser geridos desta forma, ou então APs que reportem a gateways também são geridos desta forma, sem descurar todos os serviços que já estávamos habituados e a segurança, assim como a infraestrutura, tanto sede como sucursais, tudo isso é possível manter-se nesta nova realidade. Neste slide, em baixo, mais uma vez, a mesma camada de conectividade que falámos. O Central desempenha a função de orquestrador, configuração, monitorização, ou seja, faz o que, em parte, por exemplo, para quem estava familiarizado com o SD Branch, já fazia, mas de uma forma agora na parte do wireless mais aprofundada, adquirindo também aqui os serviços do Wireless LAN que estavam centralizados e que estavam afetos à Mobility Controller. Resumindo aqui, ignorando aqui um bocadinho a parte do microbranch que é mais simples e fazendo aqui o paralelo entre Instant e com Mobility. Portanto, só APs seria a realidade de Instant, APs e Gateways seria a parte de campus, propriamente dita, do AOS 8. O objetivo é que tenhamos vários serviços dentro do mesmo equipamento, sempre com o alavancar do Central na lógica que já vimos da Aruba Edge Service Platform. Portanto, olhando um bocadinho mais em detalhe nas instalações só apenas com APs, sabemos que se mantém a mesma limitação que havia nos Instant, 128 APs ou até 2048 utilizadores, o que é bastante. Para a realidade portuguesa, inclusivamente, até é bastante abrangente. Já não estamos a falar do modo instant, temos APs em modo standalone, a reportarem ao centro, mas independentes entre si. E a autenticação continuará a ser feita nos APs. O ideal é termos a versão definida pela empresa, termos aqui uma versão de software definida, mas também podemos fazer utilizar APs em versões diferentes, apesar de não ser aconselhado, é possível. E assim como é possível fazer live upgrades nesta nova realidade, sem a disrupção do serviço e feita de forma centralizada. O que é que nós mantemos? As políticas aplicadas nos APs, o tráfego dos utilizadores que continuará a ser responsabilidade dos APs, por aí fora. Há muitas coisas que se mantêm. Aqui vemos de uma forma mais ilustrada as diferenças entre o cluster IAP do lado esquerdo e as funcionalidades dos equipamentos no AOS 10. Portanto, como vemos aqui, o VC tinha uma série de funções que migraram para o Central e os próprios APs também mantiveram só a telemetria e a autenticação na sua alçada, chutando, por assim dizer, para o Central as funções que seriam do Virtual Controller. Olhando aqui para a instalação com gateways, é uma instalação de maior capacidade, como é óbvio, como já vimos, é para realidades um bocadinho maiores. Podemos ter 500 APs ou 5.000 terminais a ligarem-se aqui. Também é o ideal para empresas que tenham localizações distribuídas ou para o SD Branch. Inicialmente, estas instalações serão do tipo Wi-Fi ou SD Branch, como eu já disse, mas o futuro prevê que seja unificada esta realidade. E porquê é que adicionamos aqui uma gateway? Perguntam vocês. Para conseguirmos efetuar coisas como o Dynamic Segmentation, que vai ser a responsabilidade da controladora, porque tem a firewall integrada e a encriptação também vai ser a sua responsabilidade. Temos aqui serviços coerentes, tanto do LAN como do wireless LAN, conseguirmos ter aqui uma rede unificada e não termos aqui silos do que é wireless e do que é LAN. Temos uma só e as gateways entram aqui para conseguir garantir essa uniformidade. Mais uma vez, à semelhança do que vimos para os Instant, temos aqui uma apresentação que ilustra a comparação entre o AOS 8 com o Mobility Master e Mobility Controllers e o AOS 10, em que parte dessas, grande fatia dessas funcionalidades, migram para o Aruba Central, ficando apenas as controladoras com a parte de autenticação e de data path.
Dúvidas? Não tem aqui nada no Q&A. Antes de avançarmos aqui para os equipamentos. Temos dúvidas? Não. Não parece. Ok. Fazer aqui um refresh sobre os equipamentos para terminar. Para quem está familiarizado, isto já não é novidade, mas temos equipamentos de interior, temos equipamentos de hospitality, ou seja, da parte de hotel, de pessoas que alojamentos e por aí fora, ou então para os teletrabalhadores ou empresas remotas, também são muito bons para essa realidade, já lá vamos. Equipamentos exterior e equipamentos industriais. Esta é a oferta da Aruba. Os equipamentos da Aruba são certificados pela Wi-Fi Alliance, tanto na vertente Wi-Fi 6 como Wi-Fi 5. Estas duas famílias são a diferenciação entre uma realidade e outra. Do lado esquerdo temos os mais recentes, os 500 certificados Wi-Fi 6, e do lado direito os 300 que são Wi-Fi 5, ou seja, 802.11ax e 802.11ac Wave 2. Estas duas famílias estão prontas para o AOS 10 e, como vemos aqui nos vários modelos que estão estabelecidos em baixo de cada AP, eles vão numa ordem crescente desde o mais básico, entre muitas aspas, que é o 500 ou o 300, até ao mais performante em termos de densidade e de capacidade. Por aí fora, o 510 vai subindo, 530, 550, a mesma lógica no 300. Esta realidade estabelece ao longo de toda a família, portanto, não é só nos de interiores, de remoto também e por aí fora, todos eles obedecem a esta lógica de escalar o número consoante as capacidades ou funcionalidades. Neste caso, temos equipamentos que são muito úteis para, por exemplo, hotelaria, porque têm portas Ethernet, como vemos ali na imagem do meio. Estes equipamentos em baixo têm portas Ethernet, tem este pé que permite colocar numa secretária, numa recepção, ou num sítio que possam colocar este equipamento. É muito útil este pé para instalar. Podemos, por exemplo, também colocar em parede, num quarto de hotel, em que ligamos um telefone IP ou outro equipamento que as pessoas em viagem, em trabalho, levem para trabalhar e que prefiram uma ligação cabelada. Estes equipamentos também permitem muito em contraste com um AP dito normal. Olhando para os APs de exterior, temos aqui os de média densidade e de alta densidade, portanto os 60 e os 70, respectivamente, na família 500 e na família 300. Não há muito a dizer sobre estes equipamentos. Acrescentar só que podemos adicionar antenas externas, omnidirecionais ou direcionais, e são certificados IP67. A diferenciação daqueles para estes equipamentos é de que estes equipamentos são indicados para ambientes muito extremos, com poeiras e com gases nocivos que poderiam causar a disrupção do serviço nos outros equipamentos, daí terem sido criados há muitos anos, não só na Aruba, mas em muitos outros vendors, este tipo de equipamento ruggedized que nos permite instalar com confiança em ambientes industriais. Por último, nos APs também incluí este AP, porque não é muitas vezes falado. Este é um AP de ligação de ponto a ponto. Eu gosto particularmente desta abordagem, porque muitas das empresas poderão alavancar e muitos dos projetos wireless poderão ganhar nova vida e fazer outra realidade com o recurso a este tipo de equipamento. A Aruba também tem resposta. Estes equipamentos podem ligar distâncias até 400 metros. São ideais para ligar edifícios separados ou para eventos temporários. Uma mostra, uma feira, o que for, que necessite de uma ligação wireless e que não seja possível passar cabo, é uma boa alternativa e que também pode ser utilizado como backup a uma ligação de fibra, para os mais precavidos, ou então para responder a uma necessidade após catástrofe e pôr a empresa a funcionar. Por último, falar aqui das gateways. Do lado esquerdo temos as gateways mais pequenas, para ambientes mais pequenos, começando aqui na série 9000, que é indicada para SD Branch, foi por isso que elas foram criadas, tanto a 9004 como a 9012, para focadas muito no SD Branch, mas todas as restantes
também podem fazer de gateways. Do lado direito temos as mais robustas, a família 7200, que é para ambientes maiores e mais exigentes do ponto de vista de funcionalidades e de throughput. Posto isto, entramos aqui na fase de perguntas. Não temos aqui nenhuma pergunta. Vou-vos dar aqui um bocadinho, caso surja alguma dúvida, se tenham alguma coisa que queiram que eu explique um bocadinho melhor, alguma curiosidade relacionada com esta solução. Ainda temos aqui algum tempinho. Às vezes fico na dúvida se sou eu que explico muito bem ou se são vocês que são acanhados, mas pronto, visto que não há dúvidas, resta-me despedir-me de vocês. Dia 9 de março, salvo erro, será o próximo webinar. Ainda não definimos o tema, mas fiquem atentos aos convites. Agradecer mais uma vez a vossa presença e desejar-vos um resto de boa semana. Obrigado.